Bom dia, família. A paz do Senhor Jesus a todos. O Bom Dia Família de hoje é muito especial. Nós estamos recebendo aqui o pastor Davi, da pastora Sara, Amém. são pais da Zoe, e eles pastoreavam ali em Andrelândia e Deus os chamou, né? Nós estamos aqui tendo o privilégio de receber um pastor que foi chamado para ir à África, ir às missões, vai pastorear no Níger. E para a gente é um privilégio muito grande tê-lo aqui. Hoje ele vai falar sobre o chamado de Deus na família. Abra aí o seu coração, começa a criar expectativa no que Deus tem para fazer na sua casa, na sua família. Você pai, você mãe, você filho, filha. Fica atento porque Deus vai falar algo sobrenatural na sua vida. Muito prazer tê-lo aqui Amém. O conosco. prazer é Seja meu. bem-vindo, Amém. tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Fique à vontade aí, Amém. pastor. Muito obrigado. Bom dia, família. Paz do Senhor. Como o Anderson comentou, meu nome é Davi, eu sou o pastor Davi, e para mim é um privilégio enorme estar aqui, poder compartilhar a palavra do Senhor a tantas famílias para a glória de Deus, um canal tão abençoado. E eu queria falar um pouco da minha história com vocês, a história da minha família. A gente foi a Andrelândia, eu tinha 23 anos, a minha esposa tinha 20 anos, para a glória de Deus. Fomos implantar uma igreja na cidade de Andrelândia e hoje, para a glória de Deus, tem uma igreja implantada, uma igreja estabelecida, e o nome de Deus tem sido louvado naquela cidade através da família Viva e também de outras denominações. E aí hoje aprove a Deus que a gente fosse ao Níger levar o evangelho àquela nação, uma nação da África Ocidental. O bispo Herbert esteve aqui e ele falou um pouco como foi a nação. Depois você pode ver o vídeo dele, a devocional dele, tão especial, um homem de Deus, uma família de Deus. E a gente, para a glória do Senhor, entendemos o amor de Cristo sobre nós e ele está nos levando às nações, a levar o evangelho àquele lugar. E eu tenho uma filha hoje de 1 ano e 6 meses e às vezes nos perguntam se é que é uma negligência levar um bebê tão pequeno a um país tão difícil, um país com perseguição ao cristianismo, e aí a gente entende que Deus, ele é pai, e que ele criou tão bem o seu filho nessa terra, o Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz que os pais sabem ser pais, se olhar para Deus. E é isso que a gente está tentando fazer. Se ele entende que a minha filha vai crescer melhor no campo missionário, no lugar de perseguição, onde está tendo uma guerra civil, ele é o pai dos pais e ele cria melhor do que nós. E é isso que eu quero ministrar no seu coração nessa manhã. Às vezes a gente acha que criar o nosso filho do nosso jeito vai ser o melhor jeito, ou às vezes do jeito que eu não fui criado, eu quero criar o meu filho, ou que eu não tive, eu quero dar tudo ao meu filho, e a gente está estragando as nossas crianças e às vezes afastando ela do propósito de Deus. E o melhor lugar para criar o nosso filho é no centro da vontade de Deus. E aí eu queria ler um texto com vocês nessa manhã, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9. A Bíblia diz assim para nós: são essas gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que os destruirei juntamente com a terra. A gente conhece a história de Noé, um homem de Deus, um homem que foi exemplo para a sua família. E eu queria falar um pouco sobre o tempo da vida de Noé, a época que ele viveu. Às vezes a gente, como família, como pais, a gente pensa que hoje é muito difícil criar filho, hoje tem tanta coisa que o mundo oferece aos nossos filhos e a gente acha que não dá para levar o filho à igreja, não dá para guiar o filho no caminho do Senhor, porque os tempos são maus, a humanidade é má, tem muita coisa sendo oferecida, mas Noé viveu nos piores tempos da história da humanidade, um tempo onde Deus olhou para a terra e viu que a maldade era tão grande que ele refez a terra, ele destruiu a terra em dilúvio e começou novamente com a família de Noé. Então não é sobre o tempo, não é sobre a dificuldade das coisas,
é sobre ser exemplo para a nossa casa. Noé era um homem justo e íntegro, e por isso ele colocou os seus 3 filhos, e eu acho muito lindo, porque ele colocou as 3 noras para dentro da arca do Senhor. Então ele salva o casamento dos filhos, ele salva a vida dos filhos, a vida da esposa, porque ele era modelo. Às vezes a gente pode pensar também que nossos filhos já estão velhos, já têm a vida, já foi criado e agora não tem mais jeito. Tem jeito sim, tem solução para aqueles que buscam ao Senhor. E o melhor lugar do mundo para a nossa família, para os nossos filhos, é no centro da vontade de Deus. Então eu quero desafiar você, pai, você, mãe. Às vezes você se converteu agora, acha que se converteu tarde, já não consegue mais ser modelo à sua família. Ainda dá tempo de você buscar ao Senhor, de você orar pela sua família. Conheço uma mãe que orou 20 anos pelo filho e hoje o filho é uma bênção. O filho foi liberto de tanta coisa. A gente precisa acreditar na salvação da nossa família, no chamado de Deus. É o tema de o vídeo de hoje, o chamado de Deus para a família, e Deus é um Deus que tem chamado a família para servir a Ele. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. São 3 gerações, é o vô, é o pai, é o neto, porque Deus é um Deus geracional. Ele salva a família, Ele resgata a família, e Noé foi um homem que entregou a vida para poder salvar a família dele. No mundo onde todo mundo se perdeu, a família de Noé foi salva. E é isso que eu quero desafiar você. Às vezes a gente acha que todo mundo já está se perdendo, não tem mais jeito, toda adolescente se perde. Não, mas o meu adolescente não, a minha criança não, porque nós vamos ser exemplos aos nossos filhos. E aí eu queria levar você a pensar o que você tem feito para estar no centro da vontade de Deus. Como você tem atraído os seus filhos, o seu esposo, a sua família para Deus? Será que você é modelo dentro de casa? Ou será que a sua família diz que quer ser qualquer coisa, menos um cristão, menos um servo de Deus? É muito séria a maneira que a gente lida com a nossa família, com as nossas crianças. Como você lida com a criação do seu filho? O que é mais importante? Levar ele à escola todos os dias ou levar ele à escola bíblica dominical? Às vezes a gente, coitado do meu filho, ele vai acordar cedo no domingo, ele já acorda a semana toda. É a palavra do Senhor que educa o seu filho, que educa o meu filho, é o Senhor que vai educar a minha filha, a Zoe, para a glória dele. E é assim que a gente precisa viver. No Níger é tão difícil a educação, às vezes, o estudo, mas é o Senhor que cria, é Ele que forma homens e mulheres nessa terra. E eu queria deixar isso no seu coração. Noé reestabeleceu a terra através da família dele. E Deus tem um chamado a todas as famílias para abençoar outras famílias. A Bíblia diz que Abraão foi chamado por Deus para abençoar a terra, mas isso só se cumpre lá em Jesus. Gerações após gerações, Deus ele abençoa toda a terra. Mas ele usa Isaac, ele usa Jacó, e ele vai usando os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, para abençoar a terra. Então Deus pode usar você, a sua família, o seu neto, o seu bisneto, para salvar pessoas. O chamado do ser humano é ser salvo por Deus e salvar outros também através do amor de Cristo. E eu queria deixar isso no seu coração, você refletir como você tem criado o seu filho. Será que para criar um bom filho tem que ter dinheiro, tem que ter saúde, tem que ter uma boa educação, tem que ser num colégio particular? Ou para criar um bom filho tem que estar no centro da vontade de Deus, vivendo nos caminhos do Senhor, levando ele à igreja? Hoje eu sou um pastor para a glória de Deus, domingo pela manhã fui consagrado ao pastoreio, mas tudo isso passa por uma família que decidiu viver Jesus. Meu avô, minha avó eram de famílias católicas, enfrentaram tanta perseguição quando se converteram, a família não quis mais falar com eles, mas perseveraram no caminho do Senhor. Nasce minha mãe, é criada também no Evangelho, se casa, leva o meu pai ao Evangelho, e hoje eu sei que eu estou aqui para testemunhar e para falar da palavra de Deus, porque o meu avô se converteu, porque os meus pais levaram firme a palavra de Deus e porque os meus pais me criaram para viver para Deus. E a gente às vezes pensa que não deve forçar os filhos. Eu não sei como é na sua casa, mas eu sei que se meus pais não tivessem me forçado, eu nunca estaria aqui.
Às vezes a gente acha, meu menino, minha menina tem um aniversário no domingo, deixa ele no aniversário, outro dia ele vai na igreja. Meu pai nunca deixou faltar um culto por causa de aniversário. Não importa se tem aniversário uma vez por ano e eu vou no culto todo domingo. O domingo, ele é do Senhor. E eu ia forçado à igreja, ia bicudo, não falava com ninguém, mas hoje estou aqui para a glória de Deus. Então, pense como você tem criado a sua família, como você tem levado as pessoas a entrar na arca. Noé pode ter pensado ser doido para toda a humanidade, mas os filhos dele viam ele como um homem justo, íntegro e um exemplo para eles. E eles entram na arca confiando que o pai deles sabe o que deve ser feito, e viver Deus é a melhor coisa do mundo. E é isso que eu queria deixar no seu coração. Viva o chamado de Deus para a sua família, viva Deus na sua casa. E o maior chamado não é sobre ir somente ao campo missionário. O chamado de Deus, quando Ele chama o seu nome, é para você se aproximar dele. Se Deus chama Davi, não é para mim ir para longe dele, é para me chegar, para me aproximar, ter intimidade com ele e levar isso para minha casa, para a glória dele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe.